A sabedoria, fiquemos de pé e escutemos o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Glória a vós. Estejamos atentos. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo num travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Fiquemos atentos à sabedoria do Senhor. Esse é o Evangelho da tempestade acalmada. Se nós juntarmos as três leituras, de certa forma, as três leituras nos falam de tempestade. Tempestade, temporal, ventania. Temos a primeira leitura, que nos fala de Jó. Conhecemos a história de Jó, né? Perdeu seus filhos, perdeu seus bens, perdeu tudo. Por fim, até a esposa o deixou. Por quê? Porque diante de tudo aquilo, né, que aconteceu na vida de Jó, perder tudo e ainda ganhar uma doença bastante ruim, uma doença que o incomodava demais. Talvez fosse lepra, talvez alguma coisa parecida. E sempre que Jó era questionado, sempre que Jó era alvo de crítica das pessoas que diziam: mas como esse Deus que você adora, esse Deus que você serve, permitiu que acontecesse tudo isso? Que Deus é esse? Jó tinha uma resposta, a gente poderia dizer, era um refrão. Jó sempre respondia: Deus me deu,
Deus tirou. Seja feita a vontade do Senhor. E nós sabemos que depois Deus concedeu a Jó 100 vezes mais tudo aquilo que ele possuía. Porque ele foi fiel. Ele era fiel na abundância, ele foi fiel na carência, né? Quando não tinha mais nada, perdeu tudo, família e tudo. E Deus honrou a fidelidade de Jó, dando a ele muito mais do que ele possuía. O livro de Jó, na Bíblia, nós podemos dizer que é o livro que nos ensina o sentido da vida. O sentido da vida que está em fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus que tantas vezes é complicada para nós, né? É controvertida com as nossas vontades. A vontade de Deus, um Deus que não pensa como nós. Um Deus que não sente como nós. Cada vez que rezamos o Pai Nosso, nós nos abrimos e dizemos: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Porém, quando a vontade de Deus se apresenta e se manifesta, nós colocamos na frente as nossas vontades. E aí nós aprendemos, né? Como seres humanos, nós aprendemos a manipular a vontade de Deus, né? E de maneira especial, de alguns anos para cá, fomos aprendendo a dizer assim: olha, mas não é bem assim, mas não precisa tudo isso, não precisa ser tão radical, né? E com isso, nós vamos fazendo a nossa vontade. Porque a vontade de Deus, de fato, é radical. Para Deus não existe meio. Para Deus só existe inteiro. Não tem meio, não tem metade para Deus. Ou a vida, ou a morte. Ou a luz, ou as trevas. Ou o céu ou o inferno. Não tem meio termo. Não existe meio, né? Não existe um outro lugar para quem fica no meio. Não tem. Ou para o céu ou para o inferno. Não tem metade, né? Não tem jeito. Sabemos que quem vai para o purgatório é candidato ao céu, né? Não tem outro lugar para ir. Do purgatório é só para o céu. Ora, do inferno é lá para toda a eternidade. Então, com Deus não existe meio, né? Com Deus não tem jeitinho. Mas, como Nossa Senhora falou na mensagem de ontem lá em Anguera, né? Sofro por aquilo que vem para vós. A nova ordem e a falsa igreja sufocarão a verdade. Mas aqueles que são meus devotos
serão protegidos. Já outra profecia mais atrás, onde Nossa Senhora proclama a mesma coisa. A nova ordem e a falsa igreja, né, gente? Essa falsa igreja está mais clara na Alemanha, porque as coisas foram mais, né, colocadas mais a público. Mas a falsa igreja, ela está presente dentro da verdadeira igreja no mundo todo. No mundo todo. Ela está lá dentro do Vaticano, está dentro de Roma, tem gente falsa lá dentro, tem sim, tem falsos pastores, gente que se veste, né, com roupa da igreja, mas esconde, sabe Deus o que ali, né? Existe essa falsa igreja aqui no Brasil, em todos os lugares. Essa falsa igreja está presente. E como que esta falsa igreja se infiltrou na igreja verdadeira? A gente tem que tomar um ponto da história como ponto de partida, como base. O ponto de partida é a Revolução Francesa, que vem com o iluminismo que gera o modernismo. E a partir dali, vários grupos, não só a maçonaria, mas outros grupos parecidos, começaram a mandar para o seminário pessoas já formadas, para que fossem aparentemente bons alunos no seminário, que aparentemente fossem pessoas boas, pessoas que estudavam, com certo grau de espiritualidade, tudo isso na aparência. Mas eram pessoas que, inclusive, recebiam, né, um salário para poder fazer isso, fazer esse papel, né, para poder fazer de conta. E com isso, no mundo inteiro, foram se infiltrando muitos falsos profetas, acabaram sendo ordenados sacerdotes, acabaram sendo sagrados bispos. Destes bispos saíram cardeais da Santa Igreja, que não são nada santos, mas estão dentro da Santa Igreja. Tivemos aí, graças a Deus, não tem mais nenhum deles, um grupo de cardeais, que era o grupo de Sangalli, né? Que era um grupo fechado e que influenciava muito de maneira negativa dentro da igreja. Todos eles, graças a Deus, já morreram, mas deixaram filhotes, né? Deixaram filhotes. Então esses cardeais, eles estão espalhados pelo mundo. São agentes de Satanás para espalhar o erro. Né? Lembramos daquela parábola que Jesus fala do joio e do trigo? O camarada semeou o trigo e enquanto ele dormia, veio o diabo, como diz o Evangelho, né? E semeou o joio no meio do trigo. Aí quando nasceu o joio e o trigo, os empregados chegaram para o patrão e disseram: você quer que a gente arranque o joio? Foi semeado, está no meio do trigo. O
O patrão, com sabedoria, diz: não, deixa os dois crescerem. Na hora da colheita, nós colhemos o trigo primeiro. Depois colhemos o joio e jogamos no fogo, porque não presta para nada. Não presta nem como palha para os animais o joio. Só presta para queimar mesmo, não serve para nada. Pois é. Há padres, bispos, freiras, né? Cardeais, agentes de Satanás dentro da igreja, que estão aí para semear o joio. Na hora da colheita, o trigo será colhido e o joio será queimado. Porém, o livro de Jó é o livro que nos fala da vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus, né? Que nós dizemos no Pai Nosso: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Essa vontade de Deus é soberana e é imutável. A vontade de Deus não muda. Uma vez veio me visitar um dos camaradas que ficou aqui comigo, né, como irmão, muitos anos. Aí ele foi embora, estava doente, precisava fazer um tratamento, aí foi embora. Pois um dia ele voltou e diz assim: eu preciso que você reze muito por mim. Eu falei: por quê? Porque você fazer a vontade de Deus, responder sua vocação? Não, eu quero que você reze para que Deus mude a minha vocação. Eu dei uma risada, dei um chute na bunda e mandei ele procurar a turma dele, né? Vontade de Deus não muda. Nós somos livres para fazer ou não a vontade de Deus, mas ela não muda. A vontade de Deus é imutável, é soberana. Mas eu sou obrigado a fazer a vontade de Deus? Não, nós não somos obrigados. Nós somos livres para fazer a vontade de Deus. E a nossa liberdade, ela está justamente em fazer a vontade de Deus. Seja qual for essa vontade. Para fazer a vontade de Deus, nós atravessamos o mar da vida. E nesse mar da vida, nós enfrentamos todo tipo de contrariedade, todo tipo de dificuldade, todo tipo de ventania, todo tipo de ondas grandes, ondas bravias. Porque para fazer a vontade de Deus, nós remamos contra a corrente. Então, o cristão batizado, que vive a sua fé, que é fiel à verdadeira doutrina, que tem Jesus como seu Deus e Senhor, rema contra a maré. O cristão no mundo é um sinal de contradição. Guarde isso para a sua vida. O cristão é um sinal de contradição. Por isso, nós encontramos todo tipo de dificuldades e de intempéries para poder viver a nossa fé. O
cristão é sinal de contradição. Como Jesus fala no Evangelho, vocês são luz. As trevas não querem a luz. Vocês são o fermento na massa. As trevas não querem nenhum tipo de fermento, não. Vocês são o sal da terra. As trevas não querem nenhum tipo de sal, não. O sal dá sabor. Quando não tem sal, o sabor é indefinido. E o cristão, aquele que vive de fato a sua fé, não se deixa abalar, não. É aquele canto que todos nós conhecemos, né? Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. É por aí o caminho, né? É por aí o caminho. Jesus também fala no Evangelho que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Portanto, se as águas do mar da vida são terríveis, são caudalosas, seguramos na mão de Deus e vamos em frente. Olhando o Evangelho, nós encontramos aqueles homens que ainda não tinham entendido bem, né, quem era Jesus. Jesus deitado lá na parte de trás do barco, num travesseiro, tranquilo, dormindo. E a ventania e o mar, né, sacudindo o barco de todo lado. E eles apavorados, né, gritam: mestre, você não se incomoda que todos nós morramos? E a gente até fechar os olhos, né, imaginando a cena do barco, Jesus deitado no barco, aqueles homens apavorados porque as ondas iam jogando água dentro do barco. E até imaginando, né, aqueles homens gritando: mestre, mestre, olha o que está acontecendo, faz alguma coisa, o que é isso? Você está tranquilo? Você não se incomoda? Jesus simplesmente levantou, colocou-se em pé, olhou para o mar e disse: silêncio, silêncio, acalma. E houve uma grande calmaria. Eles não conheciam ainda Jesus. Conheciam Jesus como mestre, né? Conheciam Jesus na carne como mestre. Mas não tinham ainda percebido que ele era Deus. O Deus que se vestiu de ser humano. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Eles conheciam Jesus na carne. Por isso, enxergavam Jesus como mestre. Tanto, né, a expressão deles: quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Quem é esse que até o mar e o vento obedecem? Se nós dermos assim uma passada, né? Como as pessoas enxergam Jesus? O mundo. Um homem bom, um mestre, um profeta.
um espírito superior, um espírito iluminado. O mundo conhece o Jesus da carne. O mundo conhece o Jesus histórico, o Jesus que viveu num determinado tempo, num determinado lugar, que fez determinadas coisas que a gente pode relatar, que falou uma porção de coisas, mas o mundo não tem a experiência de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Aquele que disse, sem mim nada podeis fazer. Aquele para quem tudo é possível. Tudo é possível. Um parênteses aqui. Nem tudo é possível para Deus. Nossa, irmão, está falando uma heresia? Não, não estou não. Nem tudo é possível para Deus. Quem quer ir para o inferno, Deus dá todas as oportunidades para mudar. Mas, uma vez que está no inferno, Deus não pode mais tirar de lá, não. Há outras coisas na vida, né? Fruto das nossas escolhas. Deus respeita a nossa liberdade e a nossa vontade. São duas características do ser humano. E só o ser humano tem vontade e liberdade. Não a liberdade no sentido de ir e vir, né, só. Mas a liberdade interior, que é maior do que ir e vir. A liberdade interior. Essa liberdade interior só é possível quando a gente faz como nós cantamos, né? Segura na mão de Deus e vai. Quando a gente conhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E quando a gente se coloca nas mãos dele para fazer a vontade dele, a gente sabe que a gente não está sozinho, não. Como seres humanos, simplesmente, nós não temos condição de fazer a vontade de Deus. Mas quando ele está conosco, como ele prometeu, estarei com vocês até o fim dos tempos, a gente consegue fazer a vontade dele, seja qual for essa vontade. São Paulo nos fala, eu vos anuncio Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Na leitura, na segunda leitura, Paulo fala que conhecia Jesus na carne, mas depois ele conheceu de fato quem é Jesus. E esse Jesus é o que Paulo anuncia em todas as suas cartas, em todas as suas pregações. Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. O grande vitorioso, o grande Senhor que é Jesus, é na cruz. É na cruz que ele mostra o seu poderio, é na cruz que ele mostra o seu senhorio. Quando na cruz ele coloca debaixo dos seus pés toda a criação. Ele coloca debaixo dos seus pés o inimigo e todo o inferno. É na cruz que Jesus vence a morte. É na cruz que Jesus vence Satanás. Jesus morre e ressuscita.
ao ressuscitar. Jesus, como professamos no credo, né? Desceu aos infernos, desceu ao Hades, ao Sheol. Desceu para libertar as almas dos justos. E se a gente olha um ícone da ressurreição, nós vemos as portas do inferno quebradas debaixo dos pés de Jesus. E ele estendendo suas mãos para Adão e Eva. E dos lados de Adão e Eva temos os patriarcas e os profetas, os reis, aqueles que são considerados justos. Então o inimigo já está vencido. Ter medo do diabo é perder tempo, hein? Ter medo do diabo é uma atitude de covardia, ele já está vencido. Ele não pode fazer nada conosco a não ser que nós demos o consentimento. Se nós deixamos, ele pode fazer. Se nós não deixamos, ele não pode. A nossa liberdade também é soberana. A morte e a vida estão nas nossas mãos. O céu e o inferno também estão nas nossas mãos. A salvação ou a condenação estão nas nossas mãos. Esta vontade de Deus é que todos se salvem e que ninguém se perca. A vontade de Deus é que todos se salvem e que ninguém se perca. Porém, muitos querem se perder e nós não temos como impedir isto. Não temos. Não há como impedir. A gente até pode rezar pela pessoa, pode pedir que Deus tome conta, pode pedir que Deus toque naquele coração, naquela vida, mas nós não temos como interferir e mudar a vontade da pessoa. É impossível. É impossível. Quando buscamos a vontade de Deus para a nossa vida e procuramos ser fiéis a essa vontade de Deus, nós começamos a viver o céu na terra. Por quê? Porque a vontade de Deus é que todos se salvem. Quando a gente entra na dinâmica de Deus, na dinâmica de salvação, lógico, remando contra a corrente, indo na contramão do mundo, nós vamos sofrer mesmo. Nós vamos passar por dificuldades mesmo. E quando hoje a gente vê que a própria Virgem Maria nos fala, dessa falsa igreja dentro da verdadeira igreja, precisamos mais cuidado ainda para perceber o que é verdadeira igreja e o que é falsa igreja. Onde está a verdade, onde estão as meias verdades. Onde está a verdade, onde está o relativismo, pode ser, mas pode não ser também. Não precisa ser tão radical, não precisa tudo isso. Não precisa, para quê, não é? Para quê? Para quê? Para quê?
Temos que ser irmãos uns dos outros. Porque somos irmãos, ninguém pode ficar fora, não é? Ninguém. A Eucaristia? Não, a Eucaristia é o pão dos pecadores. A Eucaristia? Não, a Eucaristia é para todos. É para todos. Quem quiser, participe. Quem quiser, venha receber a Eucaristia. Que já vai mudando de nome, né? Não é mais Eucaristia, não é mais missa, mas passa a se chamar, daqui a pouco, né? Fraternidade compartilhada. Todos comendo do mesmo pão, todos bebendo do mesmo cálice. Um pedaço de pão e um pouco de vinho, não haverá mais aí transubstanciação, portanto, não haverá mais Eucaristia. Na Alemanha já é assim. Aqui no Brasil, os devotos de São Leonardo Boff já são assim. Os da Teologia da Libertação, de outros, né? Devotos de outros santos libertadores, né? Já são assim, já pensam assim, já fazem assim. Já tem igrejas onde o padre, no início da missa, há um rito, né, na igreja de aspergir a água benta nos domingos, né, na assembleia, no início da missa, para lembrar aqueles cristãos da água do batismo, o compromisso de batizados, não é? Mas já tem igrejas onde no início da missa, logo depois do padre, né? Entram as mães de santo jogando pipoca em cima do povo. E não pense que isso é uma ou outra, não. É mais comum do que a gente imagina. Onde o padre, no início da missa, manda passar uma vasilha com sal grosso que ele abençoou para as pessoas, né? Passarem esse sal nas mãos, depois passarem as mãos no rosto, no corpo, né? Para purificar. Como ato penitencial. E outras coisas que a gente poderia ir falando aí, mas é perder tempo falar dessas coisas. O nosso compromisso com a verdade nos leva de encontro com a vontade de Deus. E nesse momento precisamos colocar, e vou concluindo com isso, precisamos colocar em prática as virtudes teologais, fé, esperança e caridade, né? A nossa fé que cada vez mais vai sendo provada, e ela vai sendo provada para que ela seja purificada. Ela é provada pelas provações da vida no dia a dia, ela é provada por todas essas bobagens que a gente vai vendo dentro da igreja. Ela é provada quando dizem para a gente que nós não precisamos ser radicais. Ela é provada quando dizem para a gente, não, mas isso é relativo, pode ser para cá e pode ser para lá, né? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Eu só sei que na doutrina da igreja eu tenho céu e inferno. Não dá para me botar um pé daqui e um pé dali, né? Nessa semana o Evangelho nos dizia que não podemos servir a dois senhores. Ou servimos o mundo, ou servimos a Deus. Ou fazemos a vontade do mundo, ou fazemos a vontade de Deus. Não tem meio. Não tem meio.
A vida do cristão é uma vida de radicalidade. O cristão é aquele que faz diferença. O cristão é sinal de contradição quando vive a sua fé. O cristão vai contra a corrente, o cristão vai na contramão. O cristão rema contra a maré, sem medo, porque não está sozinho. Não está sozinho. Não temos medo de nova ordem, não temos medo de falsa igreja. Porque se somos homens e mulheres e rezamos de fato, e pedimos que o Espírito Santo nos conduza, nos dê sabedoria, nos dê discernimento, nós teremos a fortaleza de continuar remando contra a maré. Teremos a fortaleza de caminhar na contramão sem medo. Eu quero o céu e acredito que cada um de vocês também quer o céu. Tem uma palavra do Evangelho onde Jesus diz assim: só os violentos é que arrebatam o céu. O que é esse ser violento? Ser violento é isso. É ser radical na minha opção por Jesus Cristo. Ser violento é remar contra a maré. Ser violento é caminhar na contramão. É ir contra a corrente. É não ter medo, né, de professar a nossa fé. De maneira pública. De maneira pública. Não ter medo de dizer, não, eu sou cristão sim. Da verdadeira igreja, não da falsa igreja. Não tenhamos medo porque Nossa Senhora falou na profecia de ontem lá em Anguera, né? Aqueles que são meus devotos serão guardados, serão protegidos. Confiemo-nos nas mãos de Nossa Senhora. Peçamos a ela que segure as nossas mãos, junto com Jesus, e nos conduza pelo caminho com segurança, sem medo. Sem medo. Não devemos ter medo daqueles que matam o corpo. Nós vamos morrer mesmo um dia, né? Tanto faz, um pouco mais, um pouco menos. Nós vamos morrer, né? Não tenhamos medo destes que matam o corpo, mas tenhamos medo, como diz o Evangelho, daqueles que, além de matar o corpo, matam a nossa alma, nos jogam no fundo do inferno. Não tenhamos medo. Que a fé nos dê esta fortaleza, que a fé não nos permita ter medo. Nunca ter medo de nada. Mas enfrentar aquilo que tiver reservado para nós. Não tenhamos medo. O Senhor é fiel e prometeu: estarei com vocês até o fim dos tempos. Nossa Senhora disse: aqueles que são fiéis serão preservados, serão guardados, serão protegidos. Não tenhamos medo. Esse é que cresça por aí o joio da nova ordem, que cresça o joio da falsa igreja, não tem problema. E concluindo, né, Nossa Senhora ainda conclui dizendo que aqueles que forem fiéis à verdade serão lançados fora. Serão lançados fora.
Sendo fiéis à verdade, não teremos mais espaço. Não tem problema. O importante é que estamos com Jesus. O importante é que estamos com a verdadeira igreja. Os que forem fiéis à verdade e quiserem permanecer fiéis à verdade serão lançados fora. É assim. Há uma profecia de Nossa Senhora onde ela fala que o grande e único milagre eucarístico no Brasil acontecerá numa missa celebrada embaixo de um pé, de uma planta, de uma árvore de pau-brasil. E esse milagre eucarístico acontecerá na presença de um bispo, de 3 sacerdotes e de quem estiver presente nessa missa. Por que a missa celebrada embaixo de uma árvore? Porque os fiéis a Jesus serão lançados fora. Terão que celebrar onde é possível. Celebrar onde é possível. Estou colocando aqui no altar para poder celebrar em cima, né? Colocar o corpo e o sangue do Senhor em cima do projeto da nossa futura igreja. Futura igreja que será um oratório particular. Não pode ser santuário, não pode não. Não pode ser uma capela, não pode não. Pode ser uma reitoria, não, também não pode. Qualquer título que a gente colocar nessa igreja, o bispo tem direito, pelo direito canônico, de chegar aqui e tomar posse de tudo. Qual é a jogada, né? A gente coloca como oratório particular. Oratório particular é particular. Ninguém pode impedir você de ter uma capela na sua casa. Não, mas é uma igreja, não tem problema. Quanta gente que tem o sítio, tem fazenda e tem igreja. Tá? Desde que eu conheço a história do Brasil, tem tantas fazendas, né, que tem igreja dentro da fazenda. E o padre vai lá, celebra, né? Mas ninguém pode botar a mão naquilo. Por quê? Porque é particular. Então será um oratório particular, ou seja, onde se celebra a missa e as pessoas têm toda a possibilidade de participar, não é? Então estou colocando aqui o desenho daquilo que deve ser essa igreja, para que o Senhor apresse as coisas. Eu sei que vai ser feito dentro da vontade dele, é vontade dele que se faça, mas para a nossa vontade humana está demorando muito. Então vamos pôr aqui embaixo da Eucaristia e dizer: Senhor, quebra as barreiras que estão impedindo de começar esse negócio. Mas serão lançados fora, ou seja, nós não podemos ser lançados fora porque a gente está numa propriedade particular. Deus faz a coisa direitinho, certinho, né? A gente vai vendo aí como que ele escreve, né? Nas linhas tortas.
Então, como Jó, homem de fé, como Paulo, que só conhecia Jesus como homem, né? Por isso perseguia os cristãos. Aquele camarada que fundou essa nova religião, essa nova seita dentro do judaísmo, né? Mas quando ele teve a experiência com Jesus, tudo mudou. Que nós também possamos ter a nossa experiência pessoal com Jesus. Vamos recebê-lo daqui a pouco na Eucaristia. Que assim como ele fez tantos milagres, tocou em tantas pessoas, não é? Devolveu a vista para os cegos, devolveu os movimentos aos paralíticos, curou leprosos, que ele também cure todas as nossas cegueiras. Cure todos os medos que nos paralisam. Tire de nós todas as lepras de pecado. Para, fazendo a vontade dele, experimentarmos sempre mais a sua presença nas nossas vidas. E sejamos de fato comprometidos com a verdade, a única verdade que é Jesus Cristo e o seu Evangelho. A única verdade que está na única e verdadeira igreja, a verdadeira doutrina da igreja. Se a gente acompanhar as aulas do Centro Dom Bosco, há uma série de aulas sobre o Concílio Ecumênico Vaticano II. E nós vamos ver lá a origem de tanta porcaria que está acontecendo na igreja hoje. Documentos que foram escritos de maneira tendenciosa, né? Para que as coisas fossem assim relativizadas. E isso tem contaminado a igreja já há 50 anos de contaminação na igreja. Rezemos por essa igreja. Nossa Senhora ontem concluía, né, a mensagem dela dizendo: rezem pela igreja do meu Jesus. É a igreja verdadeira. Que ele nos fortaleça. E que ele nos mostre, né? No meio do caminho, nos mostre o que é verdadeiro e o que é falso. E assim possamos, né? Caminhar com Jesus. E ir para o céu. Amém. Amém. No seu livrinho, página 9.